está no estágio natural dela. Virou semente, frutificou, verde, depois amadurece. É assim que é. Ok? Não é do prescritório, eu acho. Então, agora, o nosso orgulho não aceita essa questão. O nosso orgulho nos quer perfeitos. Então, influenciados por este nosso aspecto, a gente aceita para não ser criticado, para não ser diferente, para a gente não destoar, aí me permita uma palavra rude, do rebanho. A gente se destoar, a gente vai ser mais criticado, então a gente tenta não destoar. Mas sofremos por não sermos nós mesmos. E aí, quando eu falo sermos nós mesmos, eu não estou dizendo estarmos à mercê dos nossos desejos. Mas sermos como a gente entende que deve ser, que devemos ser. Então, é assim que eu vejo essa angústia que a gente vive. Todos nós somos pressionados por isso. Eu acho que, como eu disse, há situações que a gente precisa ser muito produtivo, e isso acaba sendo um impulso de melhora íntima, né? Mas nós precisamos estar muito espertos, muito lúcidos, muito conscientes do que está acontecendo e do porquê que eu estou concordando com cada situação. Não há outro jeito de eu trabalhar, eu preciso trabalhar dentro desse regime, ok, mas eu vou ter esta consciência e vou me cuidar para que esse estresse, onde eu sou esticado profundamente, tenha um sentido, tenha um significado que me impulsiona, que me motiva, porque eu entendo, se eu estiver motivado, que é minha decisão. E se é minha decisão, não tem problema nenhum com ela. Eu não fui obrigado. Eu concordei. Dizem que o combinado não é caro. Quando eu me sinto obrigado a fazer, não tem acordo. Por isso que é caro. Porque eu me sinto oprimido. Mas quando eu decido diante de uma possível opressão, não é mais opressão. É minha decisão. Entendem a diferença, gente? Faz sentido? Então, mesmo diante da inevitabilidade de algumas situações, eu posso decidir em cima. Em cima? Eu sou obrigado a fazer isso? Eu sou obrigado a fazer uma cirurgia, senão eu morro? Essa é uma questão. Não, você pode morrer. Podemos morrer, podemos desencarnar. Não, mas acho melhor eu não desencarnar. Ótimo! Então decida! Mas eu tenho medo. Ok, decida com medo. E aí, você vai. De uma forma completamente diferente. Com muito menos ou nenhum sofrimento. Nenhum acho difícil. Mas com muito menos sofrimento. Muito menos. Aí as questões são outras. O olhar é outro. E a gente para de achar que a gente é joguete. A sociedade tenta, e muitas vezes consegue, fazer-nos de joguetes. Mas a última decisão é nossa. Será que eu ajudei? Que bom, fico contente. Mais alguém? Olha aqui, que perturbação legal a dela. Será que não é nossa? Com certeza é. Boa noite, Edgar. Vou falar um negócio para você aqui, que o que me perturba é a minha memória, sabe? E quanto mais o tempo passa, ela me perturba mais ainda. Então, a memória ou a falta dela? Não, a falta é uma tensão. A falta? Aliás, até tomo remédio. Para esquecer. Para ansiedade. Tá, entendi. Será que é a memória que você quis dizer? Ou é as coisas que você viveu ou que soube e então se lembra? Sim, né? O que viveu. Nessa vida.
Então, né? Eu penso, indo bem para o conceitual, que tudo que nos perturba é porque a gente não entendeu direito. Tudo. E a gente vive dentro de uma situação tão interessante que nós nem sabemos entender. Nós somos aquele aluno que leu o problema enunciado e não entende o que está escrito. E todo mundo que estudou um tanto sabe que a resposta está no enunciado. Certo? Eu lembro de um professor que falava assim, leia direito, porque a resposta está na pergunta. O caminho da resposta está no enunciado da questão. Quando as vivências nos são colocadas, e elas são a cada instante, elas são esse enunciado, esse problema dessa vida. Né? E a gente, eu acho que de forma geral, a gente não lê esse problema direito. E tem tudo a ver, evidentemente, com a lição de hoje. Eu acho que nós ainda precisamos pedir a Deus, a Jesus, que eu veja. Porque todas as nossas vivências precisam significar uma lição para todos nós. Precisam, eu digo, porque senão elas seriam ilógicas. Se eu entendo que a nossa vida, principalmente a encarnada, é uma escola, eu estou aqui num dia da escola, que dura 80, 100 anos, um dia, né? Tudo que acontece aqui são lições. E quando é que eu sofro? Quando eu me perturbo? Quando eu me aflijo? Quando eu não resolvo a questão. Quando eu não acho a luz que tem dentro dela. Quando eu não me transformo com ela. Não basta viver a situação. Isso os animais fazem. Sem esforço. Não basta. Estar aqui só para respirar não serve para nada. É imperioso que a gente se transforme diante da coisa, de tudo que a gente vive. Mas o grande problema que a gente tem, e aí eu apelo até ao budismo. O budismo fala que resistir é sofrer. Por que a gente sofre? Porque a gente resiste. A gente não quer acompanhar o fluxo da vida. A gente é aquela pedra no meio do rio que fala, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aí vem toda a impetuosidade da correnteza da vida, querendo que a gente role. E nesse rolar, a gente se torne uma pedra mais polida, mais redondinha, e mais, que é o mais importante, chega ao mar. O mar que é o Pai, o mar que é a luz total. Então, e é muito interessante a sua questão, porque todos nós temos lembranças dolorosas que a gente gostaria de esquecer e não vamos esquecer. Porque é muito importante que a gente se lembre. Porque essas vivências, elas não passaram. Elas não estão no ontem. Elas estão no hoje. Eu acho, gente, a minha visão é de que a vida verdadeira acontece dentro de nós, não fora. E eu não estou discordando de Kardec quando ele diz que a vida verdadeira é no plano espiritual. Evidente que eu concordo com ele. Por quê? Porque o ambiente verdadeiro é no plano espiritual. Aqui nós estamos só de passagem, aqui é um dia na escola, a gente logo volta para casa. Né? O ambiente, né? A estrutura verdadeira de vida é no plano espiritual. Um dia moraremos lá para sempre. Mas as coisas acontecem dentro de nós. Pega duas pessoas que viveu o mesmo acidente de carro, no mesmo carro, elas viveram coisas diferentes. Qualquer situação que duas pessoas, três, vivem juntas, elas são impactadas de forma diferente. E isso dura séculos, décadas dentro delas, se essas questões não forem resolvidas. A psicologia fala de ressignificar, né? Eu acho que a gente pode simplesmente falar entender. Eu entendi aquilo. Eu me deixei transformar por aquilo. Eu entendi o que aquilo estava querendo me dizer. Eu aceitei. Eu acho que quando a gente aceitar,
Mas aceitar, não aceitar só racionalmente, mas aceitar inteiramente. E eu nem sei direito o que é isso. Aceitar inteiramente. Eu acho que cada um de nós vai ter que descobrir. Aceitar, vou falar uma expressão comum só para tentar dizer que é além do entender, de corpo e alma. Aceitar com a alma, aceitar profundamente. Concordar profundamente. E entender, de novo eu vou insistir porque para mim é a parte mais importante. O que eu tenho que fazer em mim diante daquilo? O que eu tenho que fazer em mim diante daquilo, e quando eu fizer, aquilo valeu a pena ter vivido. Mesmo que inicialmente eu resisti, esperneei, angustiei-me, sofri e chorei. Não tem problema. Toda essa parte faz parte da minha resistência. Quando eu paro de resistir, eu me permito transformar. E aí eu acho que ele fala, nossa, que bom que eu vivi aquilo. Eu acho que é isso que vai acontecer com todos nós. Muito obrigado pela pergunta. Gente, vocês não são obrigados a concordar com nada, tá? Posso fazer uma pergunta? Posso falar? Na verdade, é uma pergunta ou você vai me contar uma perturbação? É uma perturbação, mas Tá é uma pergunta. Tá bom. Olha, o que mais me perturba é, assim, de verdade, é encontrar o limite entre pensar em mim, que eu já aprendi com você que é necessário dizer não, e não sentir a culpa como se a gente estivesse sendo egoísta por fazer as nossas escolhas. Isso, para mim, é o mais perturbador na minha vida. Então, eu preciso da tua orientação. É só dela essa perturbação, gente? Não, né? A vida é muito curiosa, né? A gente aprende algumas coisas e depois precisa desaprender. Não é incrível isso? Sabe quando ensinaram pra gente que só tinha número inteiro? Aí nós acreditamos que só tinha número inteiro. Aí depois eu falei, não é bem assim, tem números irracionais, tem número no meio do número. Aí você tem que reaprender, desaprender e aprender de novo. Durante milênios nós aprendemos que não podia errar. Né? Não pode errar de jeito nenhum, senão nós vamos todos para o inferno, Deus não vai amar mais a gente. Milênios falaram isso, cutucaram na nossa cabeça isso. Até esses dias, tá? Até hoje falam, inclusive. Né? E foi muito útil. A gente era muito infantil, para dizer o mínimo, né? A gente era muito bárbaro, né? A gente precisava desse cabresto que nos... O medo é um bom cabresto, né? Ele nos segura um pouco, para não fazer mais barbaridades do que a gente fez. Então o medo foi muito útil para a gente não se comprometer mais ainda. Mas nós evoluímos, nós crescemos, amadurecemos. E hoje, a culpa, o medo não é mais necessário. Aliás, ele se torna contraproducente agora. Ele se torna agora um problema. Por quê? Porque a gente está condicionado, acostumadíssimo com ele, acha que ele é uma verdade. E ele é uma verdade, porque ele brota espontaneamente de dentro de nós. A gente faz qualquer coisa, bom, culpa. Faz qualquer coisa, medo. Né? Faz qualquer coisa, ai, Deus não me ama mais. A gente sente isso. Mas são sensações ou sentimentos que nós nos acostumamos a ter. O Cristo veio transformar isso. Por isso que mais um motivo dele ser tão revolucionário. E a doutrina espírita veio trocar em miúdos essa questão. Não é proibido errar. Essa é a nova realidade. Que não é tão nova assim, inclusive, penso eu. Podemos errar. Estamos autorizados a errar. Não sei como a gente vai lidar bem com isso. Nós estamos autorizados. Nós podemos errar, gente? Tanto podemos que a gente erra todo dia. Quer constatação mais óbvia que essa? Alguém aqui não consegue errar? Alguém aqui é impedido de errar, gente, quando quer? Não, né? Então
Então a gente pode, concorda? Lembra que nada acontece sem que Deus permita? Não cai uma folha sem que Ele queira? Então, se a gente erra, é porque pode. E se pode, porque a gente tem culpa. Por causa do condicionamento anterior. Mas o nosso racional entende isso. O nosso sentimental não entende isso. Por quê? Porque agora a nossa razão atingiu culminâncias. A nossa razão está aperfeiçoadíssima. Aperfeiçoadíssima. Não posso sair de um círculo aqui, senão eu desapareço. Então você erra. Eu erro. Mas o nosso sentimento engatinha. Tanto é que a gente diz assim, nossa, fiz sem pensar. Por quê? Porque estava sob o domínio da emoção ou do sentimento. Ou seja, não concordo que nós somos seres racionais. Não somos. Somos seres emocionais. Comandados pelas nossas emoções. Comandados. Não é verdade isso? Quando vi, já falei. Quando vi, já fiz. Não, eu vou lá e vou bater naquela pessoa. Quem é que está falando? Seu sentimento. Não é a sua razão. Se fosse sua razão, você pensaria melhor e agiria, inclusive em benefício de si próprio, não fazendo. Então, no nosso racional nós podemos errar. No nosso emocional, não, porque nasce a culpa. O que nós precisamos fazer? Educar o sentimento. Como que a gente educa o sentimento? Mandando nele. Dizem que a gente não manda no nosso sentimento. Dizem que é mais fácil segurar as ondas do mar do que não sentir algo. Eu concordo. Tanto que se alguém me ofender, eu vou ficar magoado, eu vou ficar ofendido, eu vou ficar bravo. Instantaneamente. Por quê? Porque há milênios eu faço isso. Porém, a hora que a poeira baixa, a hora que o meu sentimento arrefece, onde ele fica mais calminho, a minha razão pode voltar aos seus níveis normais. Nessa hora é o que importa. Esta é a hora onde onde todos nós, vamos ter a liberdade de escolher de novo. Como sentimento, talvez a gente não tenha. Eu acho que a gente não tem condições de impedir que o sentimento nasça. Não há. Acho que não temos. Quase nenhum de nós tem. Vamos ter um dia. Mas depois que a razão volta ao seu estado normal, nós podemos decidir sobre o sentimento. E é essa hora que começa o nosso processo de autoeducação. Precisa começar. Aonde eu olho para o meu sentimento de culpa e falo, o que você está fazendo aí? A gente precisa conversar com os nossos sentimentos. Brigar com eles, colocar eles no lugar correto. Como que a gente educa os filhos? Muitas vezes é com firmeza, não, vai para a escola assim, não, mas eu não quero, mas vai. Né? Muitas vezes com carinho, porque a gente precisa compreender, não podemos negar o filho, nem negar o sentimento. Estou sentindo culpa. Estou com vontade de bater naquela pessoa. Os espíritas também podem fazer isso, tá, gente? Estou com vontade de nunca mais falar, de atropelar aquela pessoa, se ela não estiver aqui na minha frente. Estou com vontade. Na verdade, é só um desejo. Mas eu não vou fazer. E tem mais, eu falando comigo mesmo. Eu não quero mais sentir isso. E eu quero descobrir como eu faço para não sentir mais isso. Estou magoado. Eu não quero mais sentir mágoa, porque a mágoa me faz sofrer. Isso me perturba. Isso me perturba, isso estraga meu dia, estraga minha vida, me torna infeliz, dificulta as minhas relações. Eu não quero sentir a mágoa. Mas eu consigo eliminá-la? Não. Mas eu consigo transformá-la. Por quê? Porque a mágoa é minha. Ela sou eu. Ela é uma expressão de mim. Então eu não consigo arrancar nada de mim, senão eu não seria eu. O Pai nos fez uma unidade plena, perfeita, perfectível. Então, o que eu tenho que fazer nessa unidade? Transformar. Nunca arrancar, nem vai poder. Então, eu preciso lá olhar para os meus sentimentos, para as minhas emoções e cuidar delas. Primeiro, reconhecê-las, o que já é um respeito.
eu entendi, você está aí, estou entendendo, estou te sentindo, né? Estou percebendo que você está ocupando espaço, tá? Mas calma aí, que eu não vou te dar todo esse espaço, não. Calma aí, que não é você que vai mandar na minha vida. Porque você me traz o desejo de fazer algo, mas eu já aprendi que não é bom para mim fazer. Então, eu não vou fazer. Agora, a gente faz isso? Não. Não faz isso. A hora que a poeira baixa e a razão volta, a gente começa a arquitetar coisas para ferir aquela pessoa, não é verdade? A gente começa a brigar com a pessoa em pensamento. A gente não faz isso, gente? Não, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, ela responde, eu também respondo, e não sei o quê. Ou seja, você continua vivendo aquela situação. E como a vida verdadeira é dentro de você, isso torna-se realidade. E por que é realidade? Porque se a gente for lá no Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que diz com clareza que nós somos co-criadores, o nosso pensamento cria coisas temporárias, graças a Deus. Né? Porque se criasse coisas eternas como ele, a gente estava encrencado. Cria coisas temporárias, mas enquanto é temporário, é real. E essas energias que a gente cria, essas cenas dentro de nós que a gente constrói, esses filhos mentais que a gente tem, eles tomam vida própria e começam a nos perturbar. Porque a gente criou. E a gente vai ter que lidar com aquilo que criou. Então, o nosso erro, vou pensar assim, né, o que é lamentável é que a gente não... A hora que está consciente, com a razão, a gente não usa o que o Cristo e o Evangelho já nos coloca. Eduque. Né? Então, sobre a questão do final da sua pergunta, da sua colocação. O Cristo foi muito claro. A lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas, que é algo que a gente precisa entender ainda o que é. E ao próximo... E a última parte a gente esquece. Não é? A gente está tão preocupado em amar o próximo, porque todas as religiões falam, o próximo, faz caridade, ama o próximo. Martela isso na nossa cabeça tanto, e é bom. Só que eu acho que a gente discute muito pouco como é que eu faço isso. Tá bom, já entendi que eu tenho que fazer caridade. Ok, não precisa falar mais. Né? Agora me explica como. Essa parte eu acho que a gente precisa conversar mais. Como é que eu faço isso? E nos parece, segundo a compreensão da lei maior, de que tem que ser como eu amo a mim mesmo. Não me parece possível amar alguém se eu não me amar. E aí, gente, por que Jesus realmente é fantástico, né? Parece que basta você falar uma boa palavra para alguém. Parece que basta você alimentar o corpo que tem fome. Parece que basta você construir um asilo, uma creche e colocar um monte de gente lá dentro. Não basta. Eu preciso me transformar ao fazer isso. E para eu me transformar, eu preciso me amar. Porque entendo eu que o amor ocorre... O amor é a plenitude, né? Eu não gosto de falar do amor porque eu não entendo ele direito. Aliás, não entendo mesmo. Mas ele me sugere ser uma plenitude. Ele é sinônimo do Pai. Né? Ele é o tudo. E nós, segundo Cristo, somos capazes de amar desta forma. Nós temos esse potencial dentro de nós. O potencial de amarmos muito mais do que o Cristo ama. Isso, palavras dele. O que é uma coisa inimaginável. Mas imaginem, esse amor já está dentro de nós. Não sei onde. Mas está lá. Talvez o viver seja essa busca. Descobrir onde está o amor maior dentro de mim.
Mas a vida nos conduzirá para isso. O amor, no meu entendimento, é essa transformação plena, esse pleno desenvolvimento de todas as nossas potencialidades. Então, quando alguém fala uma palavra de ajuda a alguém, isso qualquer pessoa pode fazer, basta que ela consiga falar. Mas se ela falar e aprender algo com isso, se ela falar, ao falar, ela se transformar, ela acessar, ela mobilizar, ela movimentar, ela descobrir algo desse sentimento maior chamado amor que está dentro dela, aí ela amou a si mesma também. Então, não é de jeito nenhum egoísmo amar a si mesmo. O egoísmo é amar a mim e a mais ninguém. Isso é egoísmo. É tudo para mim e nada para o resto. O amor é para mim também. E quando eu desejar alimentar uma boca e não me alimentar, ok? Tudo bem? Quando eu decidir que eu vou só alimentar o outro e não vou me alimentar, e isso for uma decisão livre, absolutamente livre, não porque Deus está vendo, não porque vão me aplaudir, não porque eu vou me aplaudir, eu, meu orgulho, vai falar muito bem isso mesmo, né? Quando eu fizer isso, nesse nível de consciência, eu estarei também fazendo por mim. Ok, gente? Então, briguemos com a nossa culpa e nos amemos. Começando pelas partes mais fáceis, que é autorrespeito, né? Que é não ter medo de dar nome a tudo que você encontra dentro de si. Dá nome, qual é o problema? Não tenha vergonha do que você é. Por mais torpe que você seja, por mais criminoso que você seja, por mais egoísta, orgulhoso, por mais chato que você seja. Olhe, é você. Qual o problema? Deus continua te amando. Ai, mas se Deus souber, Ele já sabe. Ele já sabe faz tempo. E continua nos amando, nos sinalizando que nós também podemos. Agora, o problema não é constatar tudo isso. O problema é constatar tudo isso e achar que vai ficar desse jeito. Não. A constatação é necessária para que você comece a transformação. Você não consegue tirar a rachadura de uma parede se você não admite que ela exista. Então, a parede está rachada. Bem, agora, então, eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Pronto. É isso. Honestidade, gente. Nós precisamos de auto-honestidade. Com a gente. Sabe? Sem culpa. Olha, eu tenho essa dose de egoísmo, essa dose de orgulho. Né? Mas quem é que manda em quem? Ele manda bastante. Ok, mas vai mandar cada vez menos. Assim, com essa leveza. Mas também percebam nas minhas palavras, espero que sim, com essa responsabilidade. Porque se nós não formos responsáveis com nosso processo de aprendizado, nosso processo de evolução, a dor se fará necessária. E ela virá transformadora, mestra, necessária. Mas nós temos a opção de deixar ela para trás. Diz a música que a dor é tão velha que pode morrer. E ela morrerá. Vai demorar um pouco. Mais alguém? Só temos mais uma. Só mais uma. Senão a gente encerra. Eu ia falar, por que a perturbação ela é cíclica? A gente passa, acha que resolveu os problemas e ele volta. Ótimo. Bem, primeiro, a vida é uma sucessão de problemas. Ponto.
Na escola é uma sucessão de lições, é isso? Ok? Ninguém vai para a escola para ficar no parque de diversões, certo? Se você vai na escola pensando que é um parque de diversões, você tem um problema. Porque você vai se frustrar. Lá não é um parque de diversões. Lá é um lugar que vai te dar problemas. Mas não um problema como a gente entende. Mas um problema legal. Um desafio. Qual a diferença de problema e desafio? Alguém me ajuda? Qual a diferença? A forma como você encara. Os dois vão dar trabalho. Não vão? Pega uma meta. Você tem que vender 100 mil carros esse ano. É um problemão? Não é um problemão? É uma meta. Ai, mas quanto que é a comissão? Ah, interessante. Qual é a comissão para a gente resolver o nosso problema? A comissão é bem interessante. Ela se chama paz íntima. Que é, segundo o Evangelho, segundo Gandhi, segundo muita gente, sinônimo de felicidade. Aquilo que supostamente a gente quer. Mas eu não sei se a gente de fato trabalha para ter. Nossos atos não dizem isso. Qual a diferença de desafio e de problema? A forma como você vê. Então, vamos mudar? A vida é uma sucessão de desafios. Todos pagando altíssima comissão. Altíssima. O Evangelho fala que o pai paga 100 vezes mais. Aliás, o pai é bem interessante. Ele paga à vista e cobra a prazo. E a 100ª parte da dívida. Gente, só é pai para filho. Esse negócio. Né? E mesmo assim a gente foge desses negócios ótimos, faz negócios péssimos. A gente faz negócios com credores que cobram à vista com juros altíssimos e não pagam nada. Nada. Então, que tal a gente mudar a nossa forma de ver? Ou então, segundo Emmanuel, vamos nos permitir enxergar. Porque eu suspeito que o Pai já nos fez ver, conforme a parábola. Nós somos também o mendigo, porque nos falta tudo, gente. Tudo de essencial nos falta. Não é verdade? A gente tem essas bobagens aqui da Terra. E todas ficarão para trás. E nenhuma nos traz paz. Nenhuma. Nada que nasce desta terra tem o poder de nos trazer paz. Só o que a gente mesmo faz na direção da harmonia divina. Então, vamos escolher começar a ver, porque já nos foi dado esse poder. Já nos foi dado. Mas o que você quer dizer, Edgar? Simples. Transforme os seus problemas em desafios. Olha o tamanho do ânimo que você vai ter de viver, de levantar cada dia. Gente, eu tenho ótimos desafios para resolver hoje. Alguns eu nem sei quais são ainda, mas eles vão aparecer. E como é que a gente ora hoje em dia? A gente acorda de manhã e fala, ai Deus, que seja um dia bom hoje. A gente não fala assim? Sabe como Deus ouve essa frase sua? Tão inocente. Ele fala assim, ele ouve assim, Deus, não me dê problemas hoje. Não é assim? É isso que a gente quer dizer? Quando a gente fala que eu tenho um dia bom, é um dia sem novos problemas, não é isso? A verdade, ele entende dessa forma. E ele responde assim, deixa comigo, vai ser um dia ótimo, ao meu ver. E ele nos enche de problemas. Sabe por quê, gente? Sabe por quê que ele nos enche de desafios? Porque ele confia em nós. Porque ele nos acha dignos de cada um dos desafios. A gente ainda, numa imaturidade imensa, se pergunta, Deus, por que eu? Não fala assim? A gente não fala assim? Por que comigo isso acontece? Olha o nosso desentendimento
sobre o que está acontecendo. Olha como a gente continua vivendo como a gente vivia há 1000 anos atrás, sem entender que Ele está confiando em você. Gente, o que acontece nas empresas? Tem 4 funcionários. Aí chegou um projeto novo. Aí você dá para os funcionários 3, lá, número 3. Os outros 4 reclamam. Ai, nossa, por que deu esse projeto para o funcionário 3? Não deu para mim? Todo mundo quer esse projeto, não quer? Esse projeto, gente, é um problema. É um desafio. Por que não é a empresa a gente que corre atrás de problemas? Por quê? Porque quer ser promovido, né? Porque quer aprender, muitas vezes. Justo querer a promoção. Justo querer ganhar mais. Justo querer mostrar as suas próprias capacidades. Justo querer aprender. Por que a gente não faz isso na vida? Sendo que o patrão é o nosso pai. E confia poderosamente em nós. E nos dá todos os recursos para resolver. Nos dá até a capacidade de enxergar. Por que a gente não quer os verdadeiros desafios da vida? Por quê? Nós precisamos saber essa resposta. E só cada um de nós é que vai poder responder para si mesmo. Porque nós estamos inventando dores, gente. Novos sofrimentos. A cada vez que a gente escolhe não entender isso. É muito triste. E isso é triste. Não é triste ter câncer. Não é triste desencarnar. Não é triste viver doenças crônicas. Não é triste alguém querido desencarnar. Triste é a gente não nos esforçar para a nossa felicidade. Isso é triste. E depende de nós construirmos a nossa alegria. Parece que está ao alcance da mão. Porque é só mudar a forma de ver. Muito obrigado, gente. Palestra perturbadora. Não é? Palestra perturbadora. A gente lê, estuda, né? Mas na hora de colocar a prática, colocar em prova o que nós estudamos, a gente recua muitas vezes, né? Eu acho que é isso que o Edgar trouxe para nós. Nós temos todas as ferramentas, que a gente tem é que colocar o desafio e ir para o embate. Né? Queremos evoluir. Motivado. Se vocês gostaram, vamos aplaudir ele de novo. Né? Eu vou pedir para o Osmar convidar mais vezes, porque a gente vai ter que ir resolvendo as nossas perturbações aí. Eu vou manter o tema. Mais perturbação. Com certeza. O pessoal ficou meio tímido hoje, eu acho. Tinha outras coisas para perguntar. Eu vou pedir para os passistas aqui na casa, então, se dirigir aqui ao nosso segundo momento de trabalho. Vamos lá? Nós vamos chamar por ordem, tá legal? Vamos ver quantos trabalhadores nós temos hoje. Vamos lá. E aí a gente vai chamando para tomar o passe, ok? E, enquanto a gente faz esse movimento, eu vou pedir para o Edgar fazer a prece final para a gente. Ok? Vamos nos concentrar, vamos nos interiorizar e buscar o nosso Pai. Ele está tão próximo, dentro de nós. Queremos te agradecer, Mestre, porque nada nos falta, porque o Senhor nos cerca de tudo que a gente precisa, de tudo que a gente necessita para descobrir a felicidade, para descobrir como viver e ser feliz.
longo. Mas nos permita, Mestre, pedir que a sua luz de fato nos ilumine. Que a gente compreenda que a gente não resista mais à felicidade. Que a gente tenha a humildade de aceitar a felicidade que o Senhor nos propõe. Não somos mais culpados assim. Se nos esforçarmos, seremos merecedores da felicidade que vai acalmar nossas angústias, nossas aflições, nossos medos. Nos ajude a aceitar essa felicidade tão próxima agora, tão ao nosso alcance, com pouquíssimos esforços à nossa disposição. Nós te agradecemos tanto, Mestre, por caminhar conosco, por este instante, por todas as horas. Que assim seja.